Vamos lá para mais um estudo de História e Geografia? Vamos só retomar um pouquinho nossos estudos anteriores? Então, lá no início a gente estava falando como se formam os quarteirões, né? Que os quarteirões são conjuntos de casas. Depois nós abordamos os quarteirões, né? Como é que se forma um bairro? Conjunto de quarteirões, tá? Nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre os quarteirões e sobre os bairros. Na aula anterior, nós descobrimos os tipos dos bairros: bairros residenciais, bairros comerciais, bairros industriais. Nós observamos o que tem em cada um desses bairros, né? Bairros residenciais, casas, né? Só residências, comerciais, onde tem loja, supermercado, farmácia, bancos, escritórios, prédios com escritórios comerciais. Bairros industriais é onde tem as indústrias, as fábricas. Existem os bairros mistos? Existem, que são aqueles bairros que tem a maioria das construções são casas, mas nele também há comércio, né? Uma loja, uma padaria, um mercadinho. Esse é um bairro misto. Nos bairros industriais, há alguns deles que também tem um vilarejo ali junto desse bairro. O que é isso? É um bairro, como se fosse um bairro dentro de outro bairro, um pedacinho desse bairro industrial onde tem algumas casas, né? Que as pessoas que trabalham nessas indústrias, nessas fábricas, moram ali, ok? Então, esses são os tipos de bairros. E nós vamos dar a sequência sobre os bairros. Como surgem os bairros, tá bom? Vamos lá na página 115, colocar a data. Hoje é dia 5/6, sexta-feira. 5/6, que é do mês de junho. Sexta-feira, página 115 de História e Geografia. Como vocês sabem, nossa aula de História e Geografia, vocês precisam assistir ela na íntegra, toda. Depois você volta à aula e comece a realizar as suas tarefas propostas nessa aula. E na nossa aula ao vivo, nós vamos trocar ideias, tirar as dúvidas e fazer as correções dos exercícios, ok? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura dessa página 115? Acompanhe comigo aí. Como surgem os bairros? Alguns bairros podem surgir de forma espontânea. Grifa aí, forma espontânea. Vai descobrir o que é agora, ó. Quando algumas pessoas escolhem um lugar para construir a sua moradia. Por exemplo, espontânea porque eu quero. Então, eu quero construir a minha casa naquele bairro. Tem um terreno lá? Eu vou comprar aquele terreno e vou construir naquele bairro. Então, de forma espontânea eles surgem. As pessoas escolhem, tá? Com o tempo, a população desse local aumenta e mais casas são construídas. Surgem, então, algumas necessidades. O que fazer com o lixo? Como conseguir água para todos? Como iluminar as ruas e as casas? Quem vai limpar as ruas? Onde as crianças vão estudar? Onde construir o posto de saúde? Bom, para se formar um bairro, a gente precisa de tudo isso, que também é o tema que nós estudamos na aula anterior sobre os serviços públicos. Serviços públicos, relembrando, são aqueles serviços oferecidos pela prefeitura e que nos auxiliam no nosso dia a dia, ou seja, escolas no bairro, posto de saúde no bairro, água encanada e esgoto no nosso bairro, iluminação da rua e na nossa casa, que daí faz toda a iluminação elétrica dos postes,
né? Isso é muito importante. Então, esses são serviços essenciais para se construir um bairro. Lixo, se o lixeiro vai passar lá, a prefeitura tem que organizar a rota do lixeiro para passar lá, né? Então, tudo isso, esses pequenos detalhes que são os serviços públicos, quando um bairro vai se formando, a prefeitura já tem que ficar esperta, ela já está orientada de que estão sendo construídas bastante casas naquela área e que ali vai se dar um novo bairro e que esse bairro ele precisa de toda a estrutura dos serviços públicos para que as pessoas possam morar ali adequadamente. Seguindo. Diante de tantas necessidades, os moradores se organizam e passam a solicitar à prefeitura a instalação desses serviços públicos, que, embora sejam direito de todos, nem sempre são fornecidos rapidamente. Às vezes é solicitado um serviço para a prefeitura, mas demora um pouco, né? Então é preciso pedir com antecedência. Há bairros que são construídos de forma planejada, grifa aí, forma planejada. Como que isso acontece? Isso acontece quando o proprietário de uma extensão de terra resolve dividi-los em lotes ou terrenos. E antes de vendê-los, consegue fazer que sejam providenciados alguns ou todos os serviços públicos necessários. Bairros que surgem assim são chamados de planejados, como se fosse um condomínio, né? Uma pessoa tem uma área muito grande e começa a vender esses pedaços de terrenos que se chamam lotes. E aí se dá esse bairro pequeno e quando essa pessoa começa a vender esses lotes, já deu encaminhamento a todos os serviços públicos. Então, quem vai comprar o lote do terreno para fazer a construção da sua casa, já sabe que ali já tem água encanada, já tem a luz elétrica e os diversos outros serviços, tá bom? Então, é forma planejada, como se eu fosse comprar um terreno em um condomínio, tá bom? Para vocês terem uma noção. As prefeituras, às vezes em parceria com os governos estadual ou federal, também podem criar bairros. Nesse caso, constroem casas ou apartamentos e providenciam serviços públicos. As moradias são vendidas à população de baixa renda por um valor que eles podem pagar. Esses são chamados bairros populares. Grifem aí, bairros populares. Esses bairros populares, eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Atrás da nossa escola tem um conjunto de prédios, todos iguais. São prédios populares. Existem as casas populares e existem os bairros populares, né? Os prédios populares, desculpa. E ali chama-se CDHU. Tá? Porque é um condomínio que a prefeitura disponibiliza desses prédios ou dessas casas, em que a população de menor renda, né, que ganha menos dinheiro, consegue comprar a casinha própria deles. São todas iguais. Próximo à rodovia também, deixa eu ver, vou localizar para vocês, onde tem a base da polícia rodoviária, na entrada ou saída dos Cotianos, também está sendo construído um bairro popular. São casinhas populares, todas iguais, que a prefeitura colocou à venda por um preço mais baixo. E ali vai se formar um bairro popular, tá bom? Eu não vou lá e compro o meu terreno ao preço alto que eu consigo pagar e construo a casa que eu sonho em construir do jeito que eu quero, não. Nesse item aqui, esses bairros populares, as casinhas são todas iguais, estão prontas, em que a prefeitura disponibiliza com um menor valor, tá? Quando vocês ouvirem falar de conjunto habitacional, CDHU, condomínio da prefeitura, são as casinhas que são construídas nos bairros populares.
tá bom? Então, vamos lá na página 116. Olha, eu preciso que vocês refaçam a leitura dessa página, tá? Leiam novamente. Na página 116, a história de um bairro. Eu vou ler a parte de cima lá para vocês. Cada bairro tem sua história. E para que se possa saber o que ocorreu no passado, é preciso pesquisar em documentos ou fontes históricas. Conheça um pouco da história do bairro de Higienópolis, localizado na cidade de São Paulo, com base no que conta Dona Lola, personagem do livro Éramos Seis, de Maria José do Pré. Tem o texto O Bairro de Higienópolis na década de 1920, que é da página 116 e da página 117. O que eu fiz para vocês para essa aula não ficar tão cansativa e eu ficar lendo? Então eu fiz um áudio, um podcast para vocês da leitura desse texto e eu vou encaminhar junto com essa aula. Você acessa o áudio, eu vou estar lendo e você vai acompanhar a leitura com o dedinho, tá? Você pode também fazer a leitura sozinho e depois fazer a leitura comigo junto no podcast, tá bom? No áudio, ok? Então façam a leitura lá, ouçam a leitura que eu fiz para poder realizar as tarefas, tá bom? Vamos lá na página 118. Maria José do Pré nasceu em Botucatu em 1º de maio de 1898 e faleceu em 15 de maio de 1984. Ficou muito conhecida como autora do livro Éramos Seis e pela série de livros infantis sobre o cachorrinho Samba. Então, esta é a autora do texto que eu li para vocês e estou enviando e que vocês farão a leitura, tá? Nesse texto, ela conta da evolução de um bairro. A gente já vem observando as evoluções dos bairros, da cidade, do quarteirão, das ruas, das casas, com o tempo, nas imagens, né? Então, por meio de imagens, fotos, documentos escritos, pesquisas, entrevistas, conversas com adultos mais velhos, eu consigo descobrir a história do bairro, da rua, do quarteirão, daquela localização, tá? Então aí vocês vão seguir para as atividades conforme a leitura do texto, ok? Por isso eu repito, leiam o texto com atenção para responder, tá? Com base no texto, o bairro de Higienópolis na década de 1920. Responda as questões. A. Que época é descrita no texto? Ou seja, que época em que ela conta esse texto? De que época que é esse texto? B. Quais os meios de transportes comuns em São Paulo por volta de 1920? Lá no texto tem o meio de transporte utilizado naquela época. Não sabe? Leia o texto novamente que você vai encontrar. C. Qual as características das ruas do bairro antes do progresso de 1922? Então, você vai me contar aqui como que eram as ruas desse bairro antes de 1922. Porque no texto, ele mostra, né? A leitura conta a época desse bairro em 1920 e a época em 1922, como ele está. Então, você observando e prestando atenção no texto, você vai ver a mudança que aconteceu nesse bairro. E aí você vai colocar aqui para mim as características das ruas, como que eram as ruas antes do progresso de 1922. Então, você vai escrever como que era a rua em 1920, na primeira parte do texto. Letra D. Qual as características das ruas após o progresso de 1922? Bom, então você já observou como que era a rua antes,
em 1920. E aí você vai escrever aqui como que ficou, qual o progresso, o que aconteceu com as ruas em 1922. Tem no texto, tá? Na página 119, você vai continuar a tarefa lá em cima, ó, letra E. Quais trechos do texto nos ajudam a perceber que Dona Lola fala de um tempo antigo? Você vai grifar, circular essa parte do texto com lápis vermelho, em que a Dona Lola, ela fala do tempo antigo, que ela conta como que era no tempo antigo aquele bairro. E a letra F, segundo Dona Lola, que elementos do passado do bairro permaneceram apesar da paisagem do tempo. Então, o que ficou desse bairro que ela está contando a partir do progresso? Por exemplo, aconteceu o progresso. Esse bairro teve uma transformação, uma evolução. Mas o que ficou lá ainda? O que permaneceu nesse bairro desse texto? O que não modificou? O que ainda está lá? Você vai escrever na letra F. Nós vamos fazer a página 119, tá? Em casa, aqui. 1. Releia os textos da atividade 1 e responda com base no que você conhece do bairro em que mora. Ele é parecido com alguns dos bairros citados nos textos? Com qual deles? Você vai lá, lê o texto e a número 1, anota aí. Número 1, nós vamos conversar durante a aula ao vivo. Não é para escrever, tá? Nós vamos fazer ela oralmente, vocês vão me contar. Então, presta muita atenção, tem que saber o texto, o que está acontecendo lá, tá bom? A número 2, você vai fazer uma pesquisa sobre os serviços públicos que existem no bairro em que você mora. Se precisar, peça ajuda a um adulto. Então, olha só, você vai precisar da ajuda de um adulto e vai assinalar somente os quadradinhos que tem no seu bairro. No seu bairro tem água encanada, tem esgoto, iluminação nas ruas, as ruas são asfaltadas, tem energia elétrica, tem coleta de lixo, tem limpeza e conservação de ruas e praças, tem escola pública no seu bairro, tem creche no seu bairro, tem posto de saúde no seu bairro, presta atenção, não é na sua cidade, é no bairro em que você mora, tá bom? Tá na dúvida, pergunta para um adulto. Seguindo, se existem outros, anotem no seu caderno. Se tiver outros serviços públicos que não está assinalado aqui, não precisa escrever no caderno, pode fazer a anotação aqui mesmo na apostila, tá bom? Letra B, há algum serviço público que você considera importante e que não existe em seu bairro? Qual? Essa daqui a gente também vai fazer oral, mas se você quiser fazer a anotação aqui na apostila para não esquecer quando nós formos conversar nas aulas, durante a aula, tá bom? Então, pode anotar aqui, tá? Página 120. Para finalizar esse tema, exercício número 3, escreva 3 exemplos de documentos históricos escritos ou não escritos que você poderia utilizar para fazer uma pesquisa sobre a história do seu bairro. Lembrando, fontes escritas são cartas, certidões, livros, jornais, revistas. Fontes não escritas, fotografias, relatos orais, conjuntos arquitetônicos, pinturas rupestres, fósseis, monumentos, utensílios em geral e etc. Então, você vai colocar 3 exemplos de documentos históricos para você saber sobre o seu bairro. Por exemplo, eu quero descobrir como que era o meu bairro antigamente. Eu vou procurar fazer o quê? Se eu for procurar por fotos, são fontes não escritas. Então, eu coloco lá, fontes não escritas, fotos,
relatos orais, perguntando para alguém relatos orais, tá? Então, se eu achar que eu devo escrever, que eu vou perguntar para alguém sobre o meu bairro, que eu vou descobrir fotos, eu coloco lá fontes não escritas, 2 pontos, e coloco o que eu vou utilizar para fazer essa pesquisa do meu bairro. Ah, não, mas eu vou lá no cartório, eu vou lá no jornal da cidade e vou pesquisar sobre a história do meu bairro. Aí são fontes escritas. Aí você escreve lá, fontes escritas, você vai utilizar para pesquisar relatos em jornais, em revistas e etc. A número 3, você precisa fazer no seu caderno, tá? Se você, já que vai fazer a número 3 e quiser fazer as anteriores lá no seu caderno, que é a letra B, também pode. Não esqueça do quê? Cabeçalho. Colégio Monteiro Lobato ângulo Piedade 5 de junho de 2020 História e Geografia página. Se você for fazer a B, para ficar mais organizadinho, você coloca a página 119 e 120. Aí pula uma linha e coloca aqui B, faça, e depois coloca a número 3 e faça. Letrinha bonita, tá bom? E nós vamos fazer a correção em aula, ok? Agora, pra gente finalizar, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você sabe como que é o bairro onde você mora? Você sabe o desenho do bairro de onde você mora? Você já pesquisou na internet para você descobrir o bairro que você mora? Ou qualquer outro bairro? Eu pesquisei o bairro da nossa escola, tá? Entra lá, dá uma olhadinha sobre o bairro da nossa escola, que vai ser o nosso próximo tema de História e Geografia, tá? Tenha essa curiosidade que aí vai ajudar nas próximas aulas, ok? Te encontro na aula ao vivo com as tarefas realizadas. Lembrando que as aulas gravadas, nós faremos a correção na aula ao vivo, ok? Tá bom? Não precisa me mandar fotos, tá? Que a gente vai corrigir. Caso eu não consiga corrigir tudo, daí a gente conversa lá na hora da nossa aula ao vivo, ok? Tá bom? Então, bom final de semana para vocês e um grande beijo. Me liga se precisar.